nosso Jesus. A última estrofe. Andemos ousados, embora carregando o opróbrio da cruz. A terra avistamos com os seus lindos campos. Ali nós viveremos com nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com o nosso Jesus. 340, ainda dá tempo de mais um? Muito bonito este hino, 340. Esse lar maravilhoso nos enche de saudades. Esse vamos cantar as 3 estrofes, tá? Na linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue foi-me limpo e para a pátria vou. Ao filho do seu lar saudoso eu quero ir. Passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida, é certa quando não o sei. Mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Eu me lembro, Helmut, que lá na Itália, quando a gente ia para a igreja, e só eu e a minha irmã que levavam o zinário. Eu não confio muito na tecnologia, principalmente na hora do louvor ao nosso Deus. Então eu sempre estava com o inário. E coincidentemente, eles têm a projeção. Eles não têm inário, só projeção. Se tem inário, mas não levam. Aí eu me peguei uma hora, só a minha irmã e eu cantando. Enguiçou tudo. Enguiçou, o pessoal para de cantar. Não, a igreja era portuguesa. A de portuguesa. Aí só pegou e... Não, e depois eu cantando, você já sabe, né? É um fiasco, né? Mas lá me peguei. Eu e a minha irmã cantando sozinho. Brincadeira. Mas, graças a Deus, levamos o hino a bom termo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus. É muito bom. Já estivemos hoje também na madrugada. Já fizemos os primeiros contatos com o pessoal que estão estudando com a Novo Tempo, através do Novo Tempo.
Infelizmente, uma família não atendeu nem o celular, nem o da casa. Noutra, atendeu a esposa. Ela mostrou-se bem aberta, assim, bem, nada contra. Só diz ela, o meu marido vai chegar depois das 7h30. Bom, daí então eu não posso, depois das 7h30 eu vou para a igreja. Mas assim que voltarmos hoje, lá pelas 9h, vou dar uma ligadinha. Ou amanhã, durante a manhã, à tarde, nós vamos ligar e entrar em contato. Eu gostaria também que todos os que tiveram hoje de manhã aqui, estava bonita a festa, né, pastor? Nós vamos ter o pastor Apolo também conosco hoje. E eu creio, irmão Elmo, que nós vamos colher alguns frutos dessa missão da Novo Tempo aqui em Joinville. Eu tenho, olha, 100% de certeza, não porque eu não sou Deus, mas eu tenho uma grande esperança que nós vamos trazer algumas almas dessas que estão estudando através da Novo Tempo. Então, com esse espírito de alegria, de que não basta sermos adventistas, nós temos que sermos evangelistas, porque a missão dessa igreja está lá em Provérbios 11:30, que diz assim, sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Então é essa a nossa missão, vamos ganhar almas para Jesus. E enquanto isso, nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino Meu Deus e Eu, hino 407 do nosso inário. 417 do nosso inário. Assim, ao som do piano, ficamos em pé e vamos louvar ao Senhor. Meu Deus e eu andamos pelos prados, quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ajoelhados agora, vamos orar ao nosso Senhor. Nosso bondoso Deus e adorado Pai, louvores, glória, adoração somente a Ti, Senhor, porque Tu és único, Deus eterno, longânimo, misericordioso. E nós temos a certeza que a Tua misericórdia renova
cada dia, cada manhã, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos e fazemos em espírito e verdade. Te adoramos porque tu és o nosso Pai eterno, o nosso Criador. Tu és o nosso Deus que nos mantém. E nós temos a plena certeza que tu virás nos buscar um dia. Essa é a nossa maior esperança, nosso grande desejo, a nossa fé, de um dia estarmos contigo na eternidade. E que nenhum que está aqui, também as nossas queridas visitas, que se sintam bem e também estejam naquele dia, junto com todos nós preparados para recebermos Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Abençoa o teu povo, militante nesta terra, para que um dia sejamos triunfantes ao lado de Cristo Jesus para todo e sempre. E que nós sejamos sábios para ganharmos almas para ti, Senhor. Que nós sejamos o teu povo aqui na terra, não apenas membro da igreja, mas evangelistas, levando essa mensagem a outros que ainda não te conhecem. Nós vemos que a seara está madura. Tem muita gente ali fora que deseja te conhecer melhor, Senhor. E esse povo tem esse conhecimento. Esse povo tem o Espírito Santo. Basta nós termos coragem e deixarmos o Espírito Santo nos usar para levar essa mensagem em todo mundo, todas as nações, povos, tribos e línguas. Porque aí conclui-se o que diz em Mateus 24:14. Aí então virá a eternidade para todos nós. Abençoa o teu povo, Senhor, nesse momento que está aqui reunido na tua igreja, nesse santo e bom lugar. Abençoa também as nossas queridas visitas que aqui estão. Abençoa o pastor Apolo que vai trazer a mensagem. Que o teu Santo Espírito use, que ele seja iluminado por ti agora. E que nós possamos nos alimentar agora com o maná dos céus. E também, Senhor, nós queremos agora devolver partes do que tu nos dás. Os nossos dízimos, ofertas, porque nós desejamos que estes valores sejam aplicados, e nós temos a certeza que eles são aplicados para levar o evangelho em todo o mundo. Porque essa tua igreja, ela surgiu de uma profecia. Então ela vai terminar a missão que ela tem aqui nesta terra, de pregar o evangelho a todo mundo. Porque nós estamos cansados deste mundo, de injustiça, de violência. Para isso, Senhor, só com a tua volta. E nós temos a certeza que ela é muito breve. Abençoa-nos agora, livra-nos do mal, salva-nos para o teu reino, perdoa nossos pecados, por Jesus. Amém, Senhor. Agora nós ouviremos uma mensagem musical com a Raíza. Muito bem.
este o filho exibia ao pai a proposta final. Com seu sacrifício salvasse o bem mais precioso das garras do mal. O mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou seu algoz opressor. Aceitou seu destino de mártir na cruz, concluiu seu plano redentor. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal. Deus nos resgatou. O peso que subjugava o santo cordeiro era o nosso pecado. Seu rosto disforme, ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra cicatrizes nas mãos. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal. Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal. Deus nos resgatou. Boa noite, irmãos. Parabéns por você ter vindo hoje à igreja para buscar a face do nosso Deus e Salvador. Nessa madrugadinha, estivemos aqui com um bom grupo também de pessoas que estão se santificando para cumprir a missão de Deus. E o irmão Zenato mencionou pessoas que assistem a TV Novo Tempo aqui via Sky. E eu gostaria de mencionar duas coisas referentes à TV Novo Tempo aqui na Norte Catarinense, para que os irmãos orassem. Uma tem a ver com uma cidade que não é Joinville, e uma tem a ver aqui com Joinville. Vamos começar com os nossos vizinhos. Na cidade de Blumenau, um empresário recebeu uma proposta de compra de um canal ali local de Blumenau. Esse irmão adventista rejeitou a proposta, mas ele disse que à noite ele sentiu no seu coração que deveria comprar aquele canal para colocar no Novo Tempo. E de fato ele comprou aquele canal, um valor de mercado. Esses canais são caros, mas ele adquiriu aquele canal e procurou a Associação Norte Catarinense e disse que aquele canal estaria à disposição da TV Novo Tempo. Então, agora no dia 26 de outubro, daqui a 2 sábados, a cidade de Blumenau terá a TV Novo Tempo. Não é um canal aberto, mas é pela NET, que tem 50 mil assinantes ali em Blumenau. 50 mil assinantes já dá uma população aí de mais de 100 mil pessoas que vão ter acesso no canal 26 ali da NET. Além da NET, além desses assinantes da NET, ainda há um canal
a cabo, com outras 50 mil assinantes, que também vão receber a Novo Tempo. Então a cidade vai ficar bem coberta com a TV Novo Tempo, e espera-se que aí amplie-se ainda mais as pessoas que estão recebendo estudos, recebendo a mensagem de Deus através da TV Novo Tempo. Orem para que tudo dê certo, o contrato já está assinado, a associação já comprou um retransmissor que a NET pediu ali, já foram feitos os testes, e então no sábado dia 26, pela manhã, na hora do culto divino, vamos lançar o sinal para a cidade de Blumenau. Agora, para Joinville, eu peço isso, que vocês orem. Não está nada certo, por isso precisa de oração mesmo. Ano passado foi ventilada a possibilidade de termos a TV Novo Tempo também aqui, pegando a cidade de Joinville e de Florianópolis, além de outras cidades aqui da União Sul Brasileira, como também de outros estados. Essa proposta não se efetuou, porque as pessoas que estavam disponibilizando o canal resolveram não vender. Mas vocês sabem que o maior doador, o maior contribuinte, a pessoa que mais se envolve com a comunicação na Igreja Adventista se chama Dr. Milton Afonso. Ele já tem mais de 90 anos, Deus deu para ele um império comercial e boa parte dele ele dedica para a pregação do Evangelho. Ele agora vendeu a sua empresa de saúde, a Golden Cross. E ele está fazendo planos de fazer a última oferta, já que ele, já bem idoso, disponibilizou a Golden Cross e está na mesa dele, para avaliação dele, a aquisição de uma rádio aqui para Joinville. O Abinal, que é aqui de São Francisco do Sul, fez uma cotação de emissoras de rádio aqui para Joinville, a mais barata, 3 milhões de reais. A que custa menos, vai de 3 a 15 milhões as rádios aqui que pegam essa região de Joinville. E estão todas essas propostas na mesa do Dr. Milton Afonso. Um pouco antes de ele vender a Golden, nós já enviamos o pedido para que ele compre. E eu sei que ele tem uma pilha de pedidos lá. E ele vai selecionar alguns para fazer uma oferta, que vai ser a aquisição final. E orem, se for da vontade de Deus, que Deus movimente o coração daquele grande empresário, para ele comprar uma rádio aqui para Joinville, para cobrir, não é? Já que ele tem uma em Curitiba, bem perto, em Florianópolis do outro lado, não é? E aqui não. Mas se for da vontade de Deus, se for para o melhor da sua igreja nessa região, uma vez que Deus olha como um todo, nós queremos, outros querem também. Enfim, mas Deus sabe onde há a maior necessidade e onde a rádio seria uma bênção maior. Está lá o nosso pedido. E se unem em oração, irmãos. Deus pode fazer tudo. A gente sabe que os veículos de comunicação entram na casa das pessoas, tocam o coração das pessoas e fazem a obra que nós fisicamente não podemos fazer. E ore então, se for da vontade de Deus, em breve nós podemos receber uma notícia de termos uma rádio aqui. Há algum tempo o Dr. Milton já anuncia que vai vender a Golden e já saiu aí no jornal que foi vendido. Então a gente espera que ele faça a sua doação conforme Deus o conduzir. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês no texto de Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, verso 1. Tendo encontrado esse texto, vamos fazer uma oração e ler esse texto e trazer uma reflexão nesse verso, que é uma palavra de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 1. Como você está, vamos orar a Deus pedindo a sua bênção. Santo Deus que está nos céus, nós nos colocamos em tuas mãos. Nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos a ti por todas as bênçãos. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia. E agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Nós agora vamos ler as Sagradas Escrituras. Nos ajude a entender. Nos ajude a aceitar essa mensagem para nós e a colocarmos em prática. Nós mencionamos, agora no início do nosso diálogo, a respeito de uma bênção que recebemos, a TV Novo Tempo em Blumenau, e de um pedido que nós fazemos a ti, em favor da Rádio Novo Tempo aqui em Joinville. O Senhor sabe todas as coisas. Aceita o nosso pedido e considera, ó Deus,
se for o melhor para a tua igreja. Se o Senhor, na tua onisciência, vê que será melhor aqui do que em outro lugar, convence a mente e o coração do Dr. Milton Afonso, para que em breve nós tenhamos aqui esta rádio. Se não for o melhor, nós também entenderemos e aceitaremos a condução do Senhor à sua igreja. Mas nós queremos nos reconsagrar a Ti e viver na Tua presença. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 17, verso 1, está escrito assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Essa frase é uma frase grandiosa. Deus apareceu a Abraão e Deus lhe falou palavras inefáveis, palavras grandiosas. Abraão tinha 99 anos. Imagine já um senhor idoso. Imagine já um homem velho. Imagine já alguém cansado de ter vivido quase um século. Ele era um homem sincero. Ele era um homem bom. Ele era um homem diante dos homens, um homem justo. Era um homem que foi chamado de príncipe de Deus entre os homens. Mas esse homem não era perfeito. Esse homem cometia pecados. E por isso Deus se apresenta a ele e diz: Abraão, você já tem 99 anos. E você não é perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Ah, amigos, Abraão foi o pai da fé. Mas não é difícil nós acharmos pecados na vida desse homem. Por exemplo, eu posso citar alguns dos erros, alguns dos pecados de Abraão. Faço isso com todo respeito, porque ele é um patriarca. Ele foi um homem que andou realmente com Deus e nos ensinou muito. Mas veja Abraão. Ele ouviu uma promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. Dele surgiria o povo de Deus. Da descendência dele viria o Messias. E a Bíblia diz que ele creu nessa promessa. Ele confiou que isso se cumpriria. Todavia, os anos foram passando e a promessa não se cumpria. Ele imaginava o dia em que seria pai. Ele imaginava a ocasião em que a sua esposa Sara diria para ele: estou grávida, teremos um filho. Ele sonhava com isso. Ele sonhava com um dia de ouvir o choro do bebê na sua tenda. Ele sonhava com os momentos de interação com seu filho, de ensinar o seu filho a andar, de ensinar o seu filho a falar, de ensinar o seu filho sobre os bons caminhos, de passar para o seu filho tudo o que ele sabia, para que seu filho fosse melhor do que ele. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e as ameaças da idade começaram a vir sobre ele. Era natural que Sara, se tornando mais velha, não poderia dar à luz. Ele, se tornando mais velho, não poderia gerar um filho. E esse medo começou a atormentar a vida de Abraão. Esse medo começou a atormentar a vida de Sara. Eu imagino algumas vezes Abraão orando: Senhor, eu tenho a tua promessa, mas a tua promessa não se cumpre. Senhor, fala para mim. Por acaso foi uma imaginação da minha mente? Será que eu ouvi uma voz que não era sua? Será que eu, de tanto desejar ser pai, criei uma imaginação de ver o Senhor vindo a mim, de ouvir a sua voz falando a mim, de ouvir a tua promessa dizendo que eu serei pai? Mas não foi bem assim. Não foi o Senhor que falou, não foi o Senhor que veio, não foi o Senhor que prometeu, foi apenas algo da minha imaginação. A idade ia chegando e a promessa não se cumpria, e Abraão se sentia angustiado com isso. E por isso eu imagino que Abraão pecou algumas vezes. Por exemplo, ele desceu até o Egito, e lá no Egito, os homens poderosos tinham fama de cruéis. Os homens mais ricos e poderosos tinham fama de buscar as mulheres mais belas do mundo para serem suas esposas, e eles tinham muitas esposas. Abraão desceu para o Egito, e Abraão tinha uma esposa muito bela. E a Bíblia diz que Abraão falou para Sara: não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para ter você como esposa. Então fala que você é minha irmã.
Eu não sei se Sara discutiu com Abraão falando assim, mas se eu falar que sou sua irmã, eles vão dizer, é só irmã, podemos pegá-la como esposa? E aí, eu vou ser entregue para outro homem igual? Será que você não pensa em mim, só pensa em você? A Bíblia não registra esse diálogo, mas a Bíblia registra um homem que cometeu um pecado. Ele mentiu. E essa mentira tinha a ver com autoproteção. Ou até sendo mais transparente, mais claro, egoísmo. Ele era egoísta. Eu não posso morrer. Eu sou o homem que Deus escolheu para ser pai de uma grande nação. Agora, você é minha esposa. O estéril não sou eu. Estéril é você. Mas se eu morrer, a promessa não vai se cumprir. Mas se você morrer, então eu vou pegar outra mulher e vou ser o pai da fé igual. Então diga que você é minha irmã. E olha, amigos, Deus teve muito trabalho com Abraão. Esse homem mentiroso, esse homem fraco, esse homem medroso. Diante dos egípcios, ele fracassou, ele mentiu, é minha irmã. E os egípcios pegaram a Sara e levaram para o palácio do faraó. E Deus teve que intervir para que Sara não fosse tomada, não adulterasse com um daqueles homens. E então devolveram Sara para Abraão. E Abraão não aprendeu em outra ocasião com os filisteus, a mesma coisa. Estavam chegando naquela região. Aqueles eram pagãos, eram homens incircuncisos. Abraão era o homem da promessa. Sara era a mulher da promessa, mas Abraão disse, foi para mim que Deus apareceu, foi para mim que Deus falou. Não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. E novamente Sara é tomada, e novamente Sara é levada. E se não fosse a interferência dos céus, aquele casal teria caído em adultério, teria se separado. Mas Deus interviu. Ah, amigos, Abraão não tinha 99 anos ainda, mas Abraão havia cometido muitos pecados. E Deus então agora fala a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não seja mentiroso assim. E não foi apenas esse o pecado, o defeito de Abraão. Abraão estava, volto a dizer, avançando em idade. E Sara, sua esposa, também avançando em idade. Eles deveriam ter um filho, o filho da promessa. Mas Sara, agora, ela diz para Abraão, Abraão, eu já estou ficando velha e você também. Pega Agar, toma Agar, porque havia uma lei real, uma lei civil naquela época. E abro um parênteses para dizer que muitas leis civis andam em contrário às leis de Deus. O povo de Deus se baseia na lei de Deus e não na lei dos homens. Em tudo aquilo que a lei dos homens reflete a lei de Deus, nós obedecemos a lei dos homens, não por serem dos homens, mas porque refletem a lei de Deus. Mas naquilo que a lei dos homens é contrária à lei de Deus, nós seguimos a lei de Deus e não a lei dos homens. Mas havia uma lei dos homens, o Código de Hammurabi, que prevalecia naquela região, dizia que um homem que tiver uma mulher estéril, ele poderia pegar uma das suas servas e fazer dela a sua esposa. E o filho que nascesse daquele relacionamento do senhor com a serva, do senhor com a escrava, seria considerado filho da esposa. E através desse nascimento, o casal poderia edificar ou constituir a sua família. Essa era a lei. Então Sara disse, Abraão, pega Agar e tem um filho. Abraão deveria dizer assim, não, Deus disse que contigo eu teria um filho. Vamos esperar, a promessa de Deus vai se cumprir. Mas Abraão foi fraco, Abraão cometeu esse adultério, Abraão gerou um filho com uma serva e não com sua esposa. Deus tinha razão em dizer para Abraão agora, Abraão, seja perfeito, não cometa tantos pecados. Sabe, o principal fator que gerou esses pecados em Abraão, amigos, eu penso que não foi a sensualidade de Abraão, nem foram os desejos carnais que certamente habitavam também naquele ser, mas a demora de Deus, a tardança de Deus. Às vezes Deus nos promete coisas e demora a cumprir.
Às vezes Deus fala ao seu povo e demora a cumprir. E Abraão, nesse período de demora, nesse período de espera, ele não aguentou esperar. E por isso mentiu, é minha irmã. E por isso adulterou com a sua empregada. Amigos, se lembram de Saul? Se lembram que Deus, através de Samuel, falou para Saul: Saul, aguarde até tal dia, porque eu virei. Samuel falando: aguarde até o dia do sacrifício, porque eu virei. Eu vou sacrificar, e então você vai ser abençoado e vai prosperar contra os seus inimigos. E Saul aguardou. O prazo não havia terminado ainda, mas o povo já começou a se espalhar, alguns já estavam desistindo, o inimigo estava chegando, e nesse período da espera, no desespero de ver o povo se extraviando, Saul toma os sacrifícios, Saul faz aquilo que não deveria fazer, Saul peca diante de Deus, e mal ele acaba de pecar, vem Samuel dizendo: você pecou, não conseguiu esperar. Agora o reino vai ser tirado de você e vai ser dado para outra pessoa. Amigos, nós nos lembramos dos descendentes de Abraão, que também cometeram pecados semelhantes. Se lembram de Jacó? Jacó ansiava pela promessa, a sua mãe também ansiava pela promessa, mas agora diante do desafio de Esaú, Esaú era o filho mais velho, mas Jacó era aquele que Deus tinha falado: nele será chamada a descendência. Agora então, diante daquela situação difícil, Isaac está quase morrendo. Então Rebeca chama Jacó, e mentem, e fingem, e Jacó se mostra como sendo Esaú, porque eles não aguentam esperar o tempo da promessa. Prezados irmãos, muitas vezes o povo de Deus peca porque não aguenta esperar as promessas de Deus se cumprirem. Deus nos faz promessas, Deus nos faz grandes promessas. E às vezes o tempo de tardança de Deus é justamente o tempo que Ele está trabalhando no nosso coração. É justamente o tempo que Ele está trabalhando para que nós vençamos essas tendências egoístas que existem dentro de nós. Esse desejo de supremacia que existe dentro do nosso coração. E é quando Ele tarda um pouco mais, que o fogo da aflição nos atinge, que nós devemos ser pacientes e dizer: Senhor, eu vou esperar. Senhor, eu corro o risco de perder, mas eu vou esperar. Senhor, eu corro o risco de não alcançar, mas eu vou esperar. Às vezes, por causa da fidelidade a Deus, o tempo passa. Eu vou colocar algumas situações aqui de tempo que podem levar o povo de Deus a não aguentar esperar e pecar. Quem sabe alguém tem um sonho de ter uma certa profissão, de cursar uma certa faculdade, de ter uma certa posição, mas o vestibular é no sábado, mas outras coisas acontecem, e o tempo vai passando, e não se ajusta. E nesse período de tardança, nesse período de dificuldade, nesse período em que o coração deseja, mas o tempo parece que rouba as nossas melhores oportunidades, e a nossa fé parece que, em certo sentido, se torna um prejuízo para nós. Nesse tempo, o inimigo cochicha nos ouvidos do povo de Deus: você vai esperar até quando? Você vai perder mais quantas oportunidades? Você vai ser um derrotado até quando? Faz logo, toma posse logo dessa sua possibilidade. Amigos, cada vez que nós invadimos o tempo de Deus, fazendo a nossa vontade, ou fazendo o nosso próprio tempo, nós perdemos. Ou quem sabe, jovens, que têm o princípio de fidelidade, de se preservar até o casamento, e não querem, na verdade, fornicar, não querem, na verdade. Mas o tempo vai passando, e quem sabe a outra pessoa é ela que diz: você me ama, eu te amo, que mal tem, nós temos compromisso, já temos lá, já estamos indo para o casamento, que mal tem. É esse período da espera, que é o período de maior prova. E se a pessoa não se coloca na mão de Deus, ele rouba o tempo de Deus e cai em pecado, e faz o que não agrada ao Senhor. Às vezes a pessoa espera por uma posição que ela tem certeza: eu mereço aquilo. Mas o tempo não traz o resultado que ele espera. Então, quem sabe, ele busca
pelo caminho do homem alcançar as bênçãos de Deus. Cada vez que o homem faz assim, ele é imperfeito, ele é derrotado. Deus falou para Abraão: Abraão, seja perfeito. Mas nesse texto também está o segredo para a perfeição. Permitam-me dizer, amigos, que o segredo para a perfeição, de acordo com esse texto, é: o Senhor Deus se apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso. Veja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amigos, o segredo para ser perfeito não está no homem, mas está em Deus. O segredo para que o homem seja perfeito não está em ele planejar a perfeição, em ele se esforçar para a perfeição, embora ele deva fazer isso, mas o real poder, o maior fator de perfeição está em Deus, não está no homem. Abraão deveria olhar para Deus de maneira diferente. Essa é a primeira vez que Deus se apresenta com esse nome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Depois daqui, várias outras vezes esse nome de Deus aparece. Por exemplo, quando Jacó lá está fugindo de seu irmão Esaú, lá naquela noite, o Senhor apareceu a ele, e justamente naquele texto de Gênesis 28, Deus não é mencionado ali como El Shaddai, mas no futuro, quando Jacó fala para os seus descendentes sobre aquela visão, ele diz: o Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu para mim, El Shaddai apareceu para mim, e me fez promessas de que se eu fosse fiel, ele multiplicaria a minha descendência. Quando Noemi estava lá entre os moabitas, estava lá entre o povo que não era o povo de Deus, fugindo da seca do povo de Deus, e perdeu tudo por ter abandonado o povo de Deus. Quando estava para voltar para Israel, ela disse para Ruth: o Senhor Deus Todo-Poderoso permitiu que eu perdesse tudo, mas Ele quis me ensinar e agora eu estou voltando. E outras vezes, especialmente no livro de Jó, Deus é chamado como o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Prezados amigos, se nós quisermos ser perfeitos, nós temos que buscar o poder de Deus. Se nós quisermos ser perfeitos, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para nos dar a vitória. Ele é poderoso para nos dar êxito. Ele é poderoso para abrir uma porta para o nosso trabalho. Ele é poderoso para unir a nossa família. Ele é poderoso para resolver os nossos problemas. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto Abraão confiou no seu poder, na sua inteligência, na sua estratégia, ele era imperfeito. Ele pecou. Agora Deus está dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você está ficando velho, Abraão, eu sei. O homem, aos 99 anos, aos 100 anos, ele não tem mais condições de gerar um filho. Mas eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Abraão. Confia em mim. Abraão, eu sei que uma mulher aos 90 anos não é capaz de gerar filhos, Abraão. Mas eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer sua esposa gerar um filho. Deus diz para nós: por que você tem medo? Por que você fracassa? Por que você confia tanto em si? E olhando para os seus recursos, olhando para o seu poder, olhando para a sua inteligência, você fraqueja tantas vezes. Olha para mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder em minhas mãos. Eu sou aquele que move reis, estabelece reis, que muda os tempos e as estações. Eu sou aquele que cria e aquele que destrói. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que realiza as minhas próprias promessas. Amigos, nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de conduzir o seu povo em triunfo. Ele abre uma porta quando o homem fecha. Ele abre, ele encontra uma saída. Quando o mar está diante do seu povo, o Deus Todo-Poderoso abre o mar. Quando uma muralha está na nossa frente, ele derruba a muralha. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso, nós vamos ser vitoriosos com o nosso Deus. O primeiro passo para que Abraão se tornasse perfeito, para então ser o pai da fé, era: Abraão, veja quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou esse Deus. Se você confia no poder completo de Deus, você terá completa vitória. Se você confia em um Deus menor, em um Deus limitado, se você confia pouco em Deus, você não terá as vitórias de Deus. Deus estava dizendo: Abraão, a minha promessa não mudou. O meu pacto com você jamais se alterou.
eu prometi te dar um filho, e eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso e vou cumprir essa promessa. Confia em mim. Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois ele disse, anda na minha presença. O segundo passo, amigos, para nós sermos perfeitos é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. E essa frase nos faz lembrar alguns outros incidentes da Bíblia. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus, que andava no jardim pela viração do dia, por perto do horário do pôr do sol, Deus que andava por ali, e se Deus andava por ali naquele horário, e de repente Deus naquele horário chamou, Adão, Adão, onde estás? Isso nos dá a entender que todos os dias, antes do pecado, Adão andava com Deus. Todos os dias ele andava com Deus. Na hora do pôr do sol, Adão e Deus andavam juntos. Mas agora Adão, pecador, se escondeu. E Deus veio para andar com ele. Deus estava ali. E Deus chamou, Adão, Adão, onde estás? Amigos, se Adão tivesse permanecido na presença de Deus, certamente ele não teria pecado. O salmista Davi, ele diz, Senhor, depois de ter pecado com Betseba, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me expulses da tua presença. A presença de Deus, o andar com Deus é fundamental. Se lembram de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e de repente já não era. Foi levado deste mundo para o lar eterno, porque Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus. Abraão ouviu Deus dizendo, Abraão, eu sei dos seus pecados, eu sei dos seus medos, das suas fraquezas, mas olha para o meu poder, Abraão, e anda comigo, anda na minha presença. Amigos, hoje, Deus não se aproxima de nós como se aproximou de Abraão, dizendo essas palavras. Abraão algumas vezes viu a Deus, mas eu quero ousar dizer para essa igreja que nós temos promessas maiores, porque no tempo de Abraão, a segunda pessoa da divindade ainda não havia se feito carne e habitado entre nós. Jesus Cristo ainda não havia dito para os seus discípulos, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo ainda não havia falado, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então hoje, o Deus Todo-Poderoso diz para nós da mesma forma, anda na minha presença e seja perfeito, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. Deus se apresenta para andar conosco, andar com Deus, andar na presença de Deus. Como é isso? Como seria isso? A Bíblia diz que andar na presença de Deus significa viver como se sentindo que Deus estivesse ao seu lado durante todo o tempo. Significa se levantar pela manhã, dobrar os joelhos e se consagrar a Deus. Significa ler porções das Escrituras todos os dias. Significa ir para o trabalho e pedir, Senhor, me ajude a tomar as decisões corretas hoje. Me ajude a fazer o que te agrada hoje. Me ajude, Senhor, a não errar, a não ser injusto com ninguém, a não roubar de ninguém, a não fazer nada que te desagrade, para que o Senhor possa estar ao meu lado todo esse dia. Andar na presença de Deus significa pedir conselhos de Deus a cada momento, pedir conselhos de Deus sobre a educação dos filhos, pedir conselhos de Deus sobre o relacionamento com o seu cônjuge, pedir conselhos de Deus sobre os negócios que nós fazemos. Andar na presença de Deus significa ter o Senhor sempre diante de si, como disse Davi, o Senhor, eu o tenho sempre à minha mão direita. É assim andar com Deus, é habitar no esconderijo do Altíssimo, habitar na sombra do Onipotente. Isso é estar na presença de Deus. Uma vida de comunhão, uma vida de oração. Se Abraão andasse com Deus, ele seria perfeito. Se nós andarmos com Deus, nós seremos perfeitos. Mas a perfeição, que está dizendo esse texto, não é a perfeição da impecabilidade, mas é a perfeição da justiça imputada de Jesus Cristo em nosso benefício. Não quer dizer que quem está andando com Deus nunca venha vacilar, mas quer dizer que quando o pecador cai, que quando o servo de Deus erra, ele
ele se dobra diante de Deus e pede perdão, misericórdia, e o sangue de Cristo Jesus lhe purifica de todo pecado, e a partir daquele perdão ele é perfeito. Perfeito não por si, mas perfeito porque o Senhor Deus Todo-Poderoso o declara perfeito. Perfeito porque o sangue de Jesus Cristo purifica todas as iniquidades, todos os pecados. Perfeito porque o inimigo não pode acusar o servo de Deus, que está nas mãos de Deus, porque o manto da justiça de Cristo está sobre ele. Perfeito porque quem está com Cristo Jesus é nova criatura, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que agora tem o escudo de Deus sempre à sua frente. É perfeito esse que está na presença de Deus. E se ele cair de novo, ele se levanta de novo, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a cada dia. Quantas vezes nós pecarmos e pedirmos perdão, Deus nos perdoa. É a capacidade de se levantar, é a capacidade de se reerguer, de não desejar pecar e nem desejar ter o prazer do pecado, mas, como disse a Bíblia, é fazer da lei do Senhor o seu prazer, é fazer da comunhão com Deus a sua alegria, é se regozijar da presença de Deus no Senhor, e então Deus cumprirá os desejos do nosso coração. Isso é andar na presença de Deus. Alguém que está caminhando na direção que Cristo está indo, está ao lado de Cristo, como uma criança agarrada na mão de seu pai ou de sua mãe, que às vezes tropeça e cai, mas se ergue novamente e continua caminhando ao lado e seguro. E então Deus disse: Abraão, anda, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Volto agora a completar o sentido da perfeição. A Bíblia diz que a perfeição de Deus tem a ver com a lei de Deus. A Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. A Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é justo, dá sabedoria aos simples. A Bíblia coloca a perfeição de Deus de acordo com a lei de Deus. E Deus está dizendo assim: Abraão, quer servir a mim e ser perfeito, guardar toda a lei? Então lembra, para você guardar a lei, você tem que andar na minha presença. As pessoas que não estão na presença de Deus, não guardam os mandamentos de Deus, porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de relacionamento de amor, é uma questão de andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus, vai guardar os mandamentos de Deus. Quem não anda na presença de Deus, vai dizer assim: não precisa, essa lei não vale mais, isso não precisa mais, não é bem assim. Mas se ele tem um compromisso de amor com Deus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, não são penosos, são para o nosso bem, mudam a nossa mente, corrigem o nosso caminho, nos advertem dos pecados. Deus usa a sua lei como um aio para nos conduzir cada vez mais para Cristo Jesus. É assim que a lei de Deus existe para nós. E quando nós estamos andando com Deus, cada vez mais nós somos colocados em harmonia com a sua lei. E somos pessoas mais corretas, somos pessoas mais justas, somos pessoas mais éticas, somos pessoas mais responsáveis, somos pessoas melhores. Mas perfeição significa principalmente ser semelhante a Cristo Jesus. Porque Deus disse: sede perfeitos como eu sou perfeito. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, disse Jesus. A perfeição tem a ver com Deus. A perfeição tem a ver com semelhança com Deus. E quem anda na presença de Deus vai ser cada vez mais perfeito. Vai ser cada vez melhor. Eu desejo muito que, assim como aconteceu com Abraão, aconteça conosco. Chegou um dia que as imperfeições de Abraão foram sendo vencidas. Se lembram que Abraão algumas vezes disse: é minha irmã. Mas um tempo ele parou de dizer isso. Ele disse: é minha esposa. E me mate o homem, eu não vou mentir, é minha esposa. E Abraão corrigiu, ele se tornou mais perfeito porque ele andava com Deus. Um dia Abraão, que teve aquele filho fora do casamento, teve que encarar os seus pecados, os seus erros e tirar da sua casa aquele filho que não era o filho da promessa. A Bíblia diz que isso foi penoso ao coração de Abraão, mas ele o fez porque ele andava agora na presença de Deus. E ele era agora um ser mais perfeito. Ele corrigiu aqueles seus erros. Ele estava agora mais perfeito.
Ah, amigos, quem vai andando na presença de Deus vai se tornando mais perfeito. Ele vai corrigindo seus erros, vai corrigindo seus defeitos, vai se tornando uma pessoa melhor, vai se tornando uma pessoa mais justa. E um dia, aquelas pessoas que veem você se explodindo depois de fazer alguma coisa contra você, que te magoam, um dia elas vão te magoar igual, mas vão ver que você permanece sereno e calmo e vai dizer: vou orar por você. E essas suas palavras vão quebrantar aquele coração e elas vão perceber: aí está alguém que anda com Deus. E quem sabe aquele jovem que tinha tendências para festas profanas, para sites pornográficos, para revistas erradas, agora quando seus amigos oferecerem as mesmas coisas, ele vai dizer: não, obrigado, não vou fazer isso. Vai ser uma pessoa mais perfeita, porque está andando com Deus e vai vencendo as suas imperfeições. Quem sabe aquele homem já idoso, calejado de tanto andar no caminho do mal, já que sabe muito bem onde estão os caminhos do pecado, que magoa sua família tantas vezes, que humilha seus familiares tantas vezes, agora vai dobrar os seus joelhos, vai abraçar sua família, vai ajudar as pessoas, vai ser uma pessoa mais perfeita. Quais são os seus defeitos? Deus sabe. E Deus diz para você o seguinte: filho, filha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Te parece difícil demais vencer certos pecados? Lembra, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Te parece difícil demais andar nesse caminho estreito que conduz ao céu? Lembra, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Pelo meu poder, seja perfeito. Pela minha graça, seja perfeito. Pela minha misericórdia, seja perfeito. Pelo poder que eu tenho, vença os seus pecados. O sangue de Cristo Jesus quer te dar esse poder hoje, para você ser uma pessoa mais perfeita agora, se você andar com Deus. Quantos nessa noite desejam aceitar esse conselho de Deus a Abraão? Andar na sua presença, para ser perfeito. Andar na presença de Deus, para ser melhor. Andar na presença de Deus, para estar chegando ao céu. Pega a sua mão. Amém. Que Deus te abençoe. Anda na presença de Deus. Acorda amanhã cedo. Ou venha na igreja, naquele grupo das 5:30. Ou na sua casa, na primeira hora do dia. Abra o dia na presença de Deus. E seja perfeito. Leve Deus contigo. E seja perfeito. Eu convido você a cantar o hino 57 do nosso inário. É esse, não é? 57 do nosso inário. Vem cá, irmão Helmut. Porque eu sou... Se nós dois fizermos um dueto, é mais um duelo, né? Então, melhor, irmão Helmut, puxar esse hino. Vamos andar na presença de Deus. E sermos perfeitos. Buscarmos estar na face de Cristo. Vamos ficar em pé. Vamos cantar esse hino. E desejarmos caminhar com Deus. Andar com Cristo todos os dias. Eu quisera andar com Cristo sobre o mar da Galileia, ao seu lado pela Judeia, partilhar da celestial missão. Com Cristo andar, estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a Ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera andar com Cristo, ver suas santas mãos luzendo, os seus lábios sempre pregando do infinito e divinal amor. Com Cristo andar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Bem sei, Senhor,
sem luz no eterno lar. Eu quisera estar com Cristo, de joelhos lá no horto, implorando de Deus conforto, pra seu filho suportar a cruz. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção. Pensei, Senhor, e um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera estar com Cristo quando ao céu subir na nuvem. Eu quisera subir com Ele para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, em ti essa emoção. Pensei, Senhor, e um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Santo Deus, nosso querido Pai que está nos céus, nós queremos andar com Cristo Jesus, andar na presença do nosso Salvador todos os dias de nossa vida, até aquele dia que Cristo chame o nosso nome para herdarmos a vida eterna. Nós queremos, ó bondoso Deus, vivermos aqui, mas contemplando o reino celeste. Aceita a nossa entrega a Ti, ó Deus. Aceita o nosso coração. Aceita a nossa vida. Transforma-nos. Faze-nos pessoas mais perfeitas. Que pelo poder do Senhor, que é todo-poderoso, nós possamos ser perdoados, renovados e transformados. Nós pedimos essas bênçãos, como também pedimos bênçãos para essa semana que se inicia. Quem sabe, ó Deus, nós vamos enfrentar nessa semana situações que no passado nos levaram a cair, a fracassar e pecar. Mas, ó Deus, nós queremos enfrentar as mesmas situações na Tua presença, com o Teu poder para sermos vencedores. Quem sabe, ó Deus, vamos ser colocados nos mesmos lugares, nos quais nos envergonhamos muitas vezes. Mas, ó Deus, queremos enfrentar o que for na Tua presença, com o Teu poder, e sermos mais perfeitos. Por isso, ó Pai, nós expressamos nossa fé no nosso Salvador e perfeito Redentor, o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém, Senhor. Sinais estão a mostrar.